Dentistas. Qual foi o pior caso de um paciente mentiroso? Eu costumava ser assistente de dentista em pediatria. Uma vez um menino de 4 anos veio com a mãe. Os dentes do menino estavam terríveis, nojentamente apodrecidos. Até a língua dele estava horrível. A mãe afirmou que escova os dentes dele constantemente e ele nunca come açúcar, o que era obviamente mentira. Se ela realmente estivesse escovando os dentes dele, ele não teria tantas placas de tártaro. Vê-se uma má higiene nas populações mais pobres. Mas essa senhora era bastante rica. Eu o levei para fazer seus raios-x e ela recebeu uma ligação, por isso não nos acompanhou. Perguntei a ele quais eram seus alimentos favoritos e ele disse chocolate, barras de chocolate e refrigerante. Fiz algumas perguntas mais detalhadas, como por exemplo em que recipiente ele bebia o refrigerante, com que frequência bebia e com que frequência comia doces. Ele estava muito animado para me contar que bebia refrigerante de mamadeira. Ele disse que bebia refrigerante todos os dias e comia chocolate e doces o tempo todo, lembrando que eram seus alimentos favoritos. Perguntei sobre como ele escovava os dentes e ele disse que não sabia. Perguntei se a mãe já havia mostrado a ele como fazer e ele disse que não, que ela disse que ele não precisava escovar, mas o pai dele dizia para ele escovar. Realizei o raio-x e ele tinha cáries em todos os dentes. Eu também pude ver indícios de cárie em alguns dos dentes permanentes dele. Então voltamos à cadeira e continuei a limpar os dentes dele. Fiz educação com o paciente mãe, explicando a ele como é importante limpar os dentes, como os dentes ficam se você não limpar, como o açúcar causa cáries e as cáries são ruins para os dentes. A mãe ficou irritada comigo. Então eu disse a ela que o filho havia me contado que come açúcar e que ela não escova os dentes dele. Ela disse que não importa, ele perderá os dentes de leite de qualquer forma. Nesse momento o pai chegou e ela ficou em silêncio, e com uma expressão séria. O pai perguntou entusiasmado sobre os dentes do filho e eu lhe disse a verdade. Aparentemente eles estavam divorciados e o pai ficava com ele nos fins de semana. Ela havia dito a ele que o filho conseguia escovar os dentes sozinho, então ele acreditou nela, o que infelizmente acontece. Ele ficou muito bravo. Ele não gritou por ser um consultório de pediatria, mas deixou claro para ela que a levaria ao tribunal por negligenciar o filho. Ele não acreditava que ela poderia ser tão negligente. Ela tentou dar a ele a mesma desculpa que me deu e ele disse que ela era extremamente responsável. Enquanto isso eu continuei a limpeza. Raspei tanto o tártaro que tive dificuldades para não chorar. Isso foi tão triste. Um menino feliz mas negligenciado e que agora teria anos de problemas com os dentes. A mãe ficou brava e saiu. Era sexta-feira e ele iria embora com o pai. O dentista e eu elaboramos um plano de tratamento com o pai e explicamos ao menino sobre não comer tanto açúcar, especialmente não beber refrigerante na mamadeira. Algum açúcar era aceitável, mas não o tempo todo. Meu chefe decidiu que o menino precisava extrair vários dentes e outros receberiam restaurações. O pai aparentemente ganhou a guarda total, pois quando voltaram 4 semanas depois para extrair os piores dentes, o menino se gabava de estar sempre com o pai e estava aprendendo muito sobre como escovar e se limpar. Aparentemente o menino estava totalmente negligenciado com a mãe negligente. No próximo ano esse menino passou de uma aparência doente para um aspecto saudável, desenvolvendo um vocabulário fantástico, ótimas habilidades de higiene e conseguimos deixar seus dentes em ordem decente e os danos aos seus dentes permanentes não pareciam tão ruins quanto no dia em que ele veio para a limpeza. Sua última consulta antes de eu me mudar para outro estado. Ele não tinha cáries pela primeira vez. Foi maravilhoso ver a expressão no rosto dele quando descobriu e exclamou que havia matado os bichinhos do açúcar. Foi difícil manter uma expressão semi-profissional, então apenas sorri amplamente e disse a ele que ele estava indo muito bem. Isso foi há pelo menos 3 anos e penso nele frequentemente. Espero que ele e o pai estejam bem.